uma vitória que faz com que o Botafogo avance um pouco mais no campeonato, né? 6 pontos, mas que ficou marcado por, de alguma maneira, o senhor entrou com uma equipe diferente da equipe que o senhor começou diante do Volta Redonda, né? Que dentro daquilo que o senhor já tinha falado sobre rodar a equipe, dar oportunidade a outros jogadores, queria que o senhor falasse a sua visão em relação a isso, se funcionou, apesar da vitória, se tudo que o senhor pensou em relação à equipe, dessas mudanças que o senhor trouxe para esse jogo, se funcionou do jeitinho que o senhor pensou. Boa noite. Vocês sabem que nós estamos a fazer estes jogos oficiais ainda em regime de pré-época. Disse-vos que a pré-época teria normalmente 5 a 6 semanas e que nós, ao longo dessas 5 ou 6 semanas, o que é que tem como objetivo uma pré-época? Tem como objetivo dar sensivelmente os mesmos minutos a todos os jogadores do elenco. Dentro daquilo que são os objetivos da pré-época, foi claramente cumprido, porque dos 11 jogadores que iniciaram o jogo, 10 deles foi o primeiro jogo oficial que fizeram, oficial e amigável que fizeram praticamente. Tínhamos feito um antes do primeiro oficial, portanto, é o segundo jogo que eles fazem. É natural que a carga do jogo, quer emocional, quer a nível técnico, tático e físico, tenha uma carga diferente quando é o primeiro. Foi aquilo que se sentiu ao longo da primeira parte, mas os objetivos foram cumpridos, foi dado tempo de jogo a mais jogadores, o grupo segue bem, segue a trabalhar forte, não temos olhado unicamente para os jogos, que é como nós normalmente fazemos ao longo da semana de trabalho, quando é campeonato, quando vai ser o Sul-Americano e mesmo a Copa, temos olhado sim para aquilo que é necessário aportar à equipa neste momento da época, que são muito mais coisas do que aquilo que vai ser ao longo da época. E é isso, objetivo cumprido. Fundamentalmente porque no meio de tudo isto que eu acabei de dizer, conseguimos os 3 pontos, que é sempre o objetivo primeiro de cada jogo oficial, é conquistar os 3 pontos. Hoje você rodou bastante o elenco, deu oportunidade para vários jogadores, como você comentou, e no domingo tem um clássico com o Fluminense, e aí é o primeiro clássico do Campeonato Carioca. Qual o seu planejamento para esse clássico? Continuar rodando o elenco, entrar com o time principal? O que você está pensando para esse duelo? Continuar a rodar o elenco, sim. Hoje jogaram uns, domingo jogarão outros jogadores, vamos acumulando o tempo de jogo a todos os jogadores do elenco, para quando começar o Brasileirão, quando a Sul-Americana chegar, quando a Copa do Brasil chegar, termos todos os jogadores em condições. A meritocracia, eles sabem que é algo fundamental para mim, é o ponto de ordem do meu trabalho, é a meritocracia, dar os lugares a quem merece através do seu trabalho ao longo da semana. Neste momento ainda é algo que eu me preocupo, essa meritocracia, mas não é algo que seja dominante nas minhas escolhas. O que é dominante nas minhas escolhas neste momento é o tempo de jogo que eu tenho de dar a todos os jogadores, para todos eles chegarem em condições, quando esse 100% de meritocracia chegar, ser entregue em função de todo o trabalho desenvolvido até esse momento. Mas o senhor vai com o time principal ou com o time B? Acabei de lhe responder, vou com todos os jogadores que pertencem à equipa principal. Todos eles, dos 20... Ora, tivemos aqui hoje 20 jogadores, mais um que ficou 21 de 24 jogadores. Esses 24 jogadores serão a escolha para o 11 a iniciar o jogo contra o Fluminense. Perfeito. E agora sobre o jogo, a gente percebeu que o Botafogo produziu muito mais no segundo tempo do que no primeiro tempo. Qual foi a conversa de vestiário e você acha que quem entrou no segundo tempo foi a consequência do Botafogo ter ido melhor? Não foi a consequência, porque no segundo tempo entraram os mesmos jogadores que jogaram na primeira parte. E jogaram de forma propositada, porque estava previsto algumas alterações ao intervalo e elas não foram produzidas ao intervalo porque nós quisemos retificar primeiro, ver produção depois e depois da resposta, assim, começarmos a mexer na equipe. E fizeram-no bem. Nós tivemos problemas posicionais ao longo da primeira parte, tivemos problemas posicionais fundamentalmente no meio campo, nos médios. Os médios estavam muitas vezes com pouca racionalidade dos espaços, havia espaços que estavam a ser sobrepostos pelos jogadores da linha média.
retificámos isso, o nosso 6 estava a sair muito de posição, no apoio ao corredor lateral, em vez de ser feito pelo médio interior, estava a ser feito pelo nosso 6, queimava espaços do nosso 8, e isso estava a criar muitos problemas, porque depois na ligação do interior para rodar ao lado contrário era impossível fazê-lo, porque não tínhamos pontos de apoio para a rotação. E a rotação tinha que ser feita pela linha defensiva, o que nos obrigava-nos a ficar longe da baliza. Foi retificado, começámos a jogar em diferentes linhas, os 8 começaram a apoiar os triângulos feitos no corredor direito e esquerdo, começámos a rodar jogo e apareceram profundidades e espaços no outro espaço do campo. Portanto, essas retificações foram feitas, a equipa também, a linha defensiva também foi retificada um bocadinho, ela apesar de ter estado muito bem na primeira parte, conseguiu também chegar um pouco mais à frente e ao chegar mais à frente levava o meio campo também mais para a frente e consequentemente o ataque. Portanto, essas retificações foram decisivas, na minha opinião, para a mudança do cariz do jogo, embora ele estivesse a ser dominado por nós estávamos longe da baliza. Luís, pode boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação da estreia do Segovia, que é um atleta de outro país, né? Está chegando agora, uma adaptação toda pela frente, mas hoje ele começou o jogo, você pudesse fazer uma avaliação dele. Teve períodos bons, teve outros menos bons, andou com a equipa, andou ao sabor da equipa. Quando a equipa, mas em termos de comportamento de linha, esteve sempre bem, fez parte de uma linha alta, uma linha que esteve rigorosa, uma linha que controlou a profundidade, ganhou duelos aéreos, perdeu duelos aéreos, falhou um ou outro passo, mas acertou muitos. Portanto, um jogador que fez aquilo que tinha a ser feito na linha defensiva e fê-lo com muita dedicação. Para mim é um dos fatores que eu gosto muito de ver em campo, é a dedicação com que os jogadores estão e o foco com que os jogadores estão. E eles estiveram focados e estiveram muito determinados naquilo que nós queríamos do jogo. E minha outra pergunta é em relação ao estádio, porque sem o Newton Santos vai demorar um pouco ainda, né? A obra está sendo feita, tudo mais. O Botafogo já jogou em Volta Redonda, hoje joga aqui, o próximo jogo com o Nova Iguaçu é aqui também. E pode ser que jogue mais vezes aqui no estádio da Portuguesa, né, durante esse período sem o estádio Newton Santos. Gramado, iluminação, parte de vestiário e tal, agrada? Aqui é um estádio que pode abrigar mesmo a casa do Botafogo? Para nós o mais importante de tudo isso que acabou de escrever é a família estar unida. Tivemos os jogadores, a equipa técnica, o staff, a nossa torcida connosco, a família esteve unida, esteve determinada na conquista dos pontos. Jogamos em qualquer estádio do mundo, contra qualquer equipa do mundo, quando estamos unidos como estamos. Mais uma vez uma torcida fantástica ao longo de todo o jogo, mais uma vez a apoiar-nos e a levar-nos para a vitória e os jogadores a responderem forte, com uma equipa técnica e um staff que nos envolve também determinados e no mesmo caminho, é o que mais me interessa, é ter toda a família Botafogo unida. Agora, jogamos em qualquer estádio do mundo. Obrigado, mas obrigado da forma como fomos recebidos em Volta Redonda, obrigado como fomos recebidos aqui na Portuguesa, a forma muito carinhosa com que nos receberam, foi fantástico para nós. Queria te fazer uma pergunta mais em questão do campeonato. O campeonato carioca não é exatamente o campeonato mais importante do ano, mas ele garante vaga para a próxima Copa do Brasil na quinta colocação. O senhor acha que com esse planejamento de rodízio do elenco não pode de alguma forma colocar em risco a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem? O que nós não podemos colocar em risco é aquilo que é o trabalho da equipa ao longo de uma época desportiva. E isso é feito tendo como objetivo ganhar títulos, tendo como objetivo conquistar apuramento para a Libertadores, e é nesse caminho que eu já referi quando começou a época. Eu não me desvio 1 milímetro daquilo que lhe disse ao longo da época. A rotação do elenco mal fosse, que o Botafogo fosse servido por jogadores que não podem jogar um Carioca porque hipotecam um Carioca, então é melhor saírem do clube. Portanto, na minha opinião, todos os jogadores são fundamentais para a época. Eu gosto muito do meu elenco, não gosto da A, B ou C, gosto muito do meu elenco, defenderei o meu elenco até ao limite da minha permanência no Botafogo. Portanto, não há A, não há B, não há primeiras, não há segundas, não há nada. Para mim, há jogadores que trabalham bem durante a semana e são premiados no jogo oficial, dentro do campo. Como eu lhe disse, ainda não estamos nesse momento e como não estamos nesse momento, ainda não estamos a fazer 100%, mas jamais tomarei decisões que façam com que o Botafogo não seja qualificado para uma meia-final primeiro do Carioca e depois
de jogarmos essa meia-final, gostaríamos de chegar à final, e de chegar à final gostaríamos de um dia ganhar. Esses são os nossos objetivos, que não são postos em causa por aquilo que acabei de dizer. Obrigado. Luiz, como o senhor mesmo disse, o time melhorou muito no segundo tempo, mas falando individualmente do Gabriel Pires, no primeiro tempo até chegou a ser vaiado por parte da torcida, mas no segundo tempo participou dos 2 gols, e na hora do primeiro gol eu vi que o senhor, quando ele foi comemorar, o senhor foi falar muito com ele, acho que até abraçou. Queria perguntar para você como que foi ver um jogador vaiado no primeiro tempo, conseguiu se superar assim num intervalo tão pequeno, perguntar para você sobre essa superação e o que você falou com ele ali no gramado, né? Porque acredito que o jogador sinta muito quando ele está mal e consegue melhorar. Vamos por partes. Nós na nossa vida, todos nós, temos momentos em que na nossa vida não estamos tão bem. Nos momentos que não estamos tão bem, nós gostamos muito do carinho da nossa família. É claramente, e a torcida sabe, eu admiro muito a torcida, para mim são fundamentais no dia-a-dia do clube. Aliás, os clubes são as suas torcidas, as suas administrações, essa é a família que é um clube. Eu fico triste, mas entendo as torcidas quando não gostam, assobiam, quando não gostam, vaiam um jogador, mas tanto vaiam como o admiram, como o exaltam, como o põem no ar. Portanto, porque as torcidas são emocionais. Portanto, nós entendemos isso. E eu sei que o Gabriel entende também isso e sabe que há momentos em que não estamos tão bem no jogo e que temos que nos recompor para depois ficarmos bem. Ele não esteve tão bem em determinados momentos do jogo, recompôs, saiu por cima do jogo, e isso mostra o caráter do jogador e mostra também o caráter da equipa, porque a equipa apoia muito. Uma boa família, quando um elemento não está tão bem, todos os outros o apoiam para ele crescer. Ele não esteve tão bem em determinados momentos do jogo, todos os colegas o ajudaram para ele crescer e todo o elenco está muito feliz por ele ter feito o golo, por ele ter estado no segundo golo, por ele ter tido a participação que teve na segunda parte. E o que ele quer de certeza absoluta é sempre fazer o melhor em cada jogo. Ele saiu exausto do jogo, de tanto se dedicar ao jogo, como todos os outros, portanto eu fiquei satisfeito pelo Gabriel, fiquei satisfeito por todo o grupo, por todo o elenco, pela família botafoguense ter conquistado os 3 pontos neste jogo. Posso mais uma? Luiz, eu queria que você falasse para a gente, porque assim, nesse momento dessa pré-temporada, com todas essas dificuldades, é lógico que existe a escolha técnica, né, do jogador, mas existe um outro lado que é a avaliação que os outros profissionais, fisioterapeutas, as pessoas que estão ligadas a essa questão mais da ciência em torno do esporte também, pensando como os atletas estão. Eu queria saber o quanto que esses profissionais, de alguma maneira, também pesam na sua decisão, na sua tomada de decisão para escalar um jogador ou outro, ou até improvisar em algum momento num setor ou outro do campo. Os profissionais do Botafogo são pessoas maravilhosas no dia-a-dia. Dedicam-se por completo ao trabalho, a sua dedicação é de louvar. Tenho sempre todos os dados daquilo que se passa em treino, tenho sempre todos os dados da forma como o jogador se encontra em cada momento da sua vida, sei qual é o estado do humor deles, sei que tempo de sono é que eles tiveram, sei da forma como se alimentam, sei quais são qual é o déficit deles, porque é que eles estão bem, porque estão bem, sei tudo isso. Portanto, e só o sei porque tenho uma máquina à minha volta que me oferece todos esses dados para além daquilo que são os meus olhos, que é o principal para uma escalação, aquilo que eu sinto, aquilo que são as minhas intuições e aquilo que eu percebo que acontece em cada momento do treino. Todos esses dados que chegam, não digo que são acessórios, não digo que são fundamentais, são mais uns dados para eu lançar cada jogo que se aproxima. Neste período eles são decisivos porque o trabalho tem sido muito intenso, as recuperações de treino para treino, nem digo que é de jogo para jogo, recuperações de treino para treino têm que ser recuperações muito eficazes para nós fugirmos às lesões. Felizmente não as temos tido, as lesões que estiveram foi o Carlos Eduardo, já vinha da época passada, o Lucas Fernandes já vinha do período de férias e o Jefinho já vinha do período de férias. Portanto, os jogadores têm estado bem, também fruto de tudo aquilo que é de dedicação, todo o staff que me envolve.